Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento, gente. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Mar? Paranapiacaba assombrada. Dizem que Paranapiacaba é muito assombrada, gente. E Paranapiacaba é um distrito ali do município de Santo André. E o que acontece? Esse distrito, ele é envolto de várias lendas, né? Ali tem uma vila inglesa que dá origem a todas essas lendas, porque foi onde eles começaram a construir ali as linhas ferroviárias para ir para Santos. Então, nessa época, por volta de 1856, eles trouxeram da Inglaterra para cá um engenheiro, que era o engenheiro-chefe. Ele chamava Daniel Fox. Ele veio com a sua família, sua mulher e sua filha, seu genro. Alguns falam que ele tinha um filho, e isso ficou um pouco nebuloso na história, mas a princípio a família dele que veio era essa. E eles vieram para essa construção, ele como responsável da estação de Paranapiacaba, e que iniciou em 1856. A estação de trem, ela foi inaugurada em 1865. Então, assim, foram vários anos ali dos trabalhadores, tanto os ingleses como escravos. Tinha muita gente ali que tinha que usar um trabalho forçado para fazer alguma coisa. Então, tem essa história também envolta que deixa tudo mais nebuloso, se é que podemos dizer. E o que acontece? Esse engenheiro, quando ele estava ali construindo a ferrovia, tudo, ele também construiu uma casa para ele e para a família dele. E a casa dele, gente, fica tipo num topo de um morrozinho. E é tão lindo o lugar porque Paranapiacaba tem essa áurea mística, essa áurea misteriosa, por causa da neblina que cerca ali a região. Deixa tudo muito sinistro. E eu acho que para os ingleses deve ter sido até um atrativo, porque eles não devem ter sentido tanta diferença da onde eles moravam, porque traz essa coisa inglesa mesmo. Talvez o calor, né? Uma diferença ali de temperatura, mas a neblina fazia toda a diferença. E no frio, acho que dá um tchan a mais. E o que acontece? Aí construíram a casa desse engenheiro no topo dessa colina. E a casa é uma graça, gente. Ela é conhecida como Castelinho e ela foi construída nesse ponto mais alto como uma posição estratégica para que ele pudesse ver ali a equipe de operários dele, da ferrovia, toda a movimentação da vila, quem entrava, quem saía. Então, com essa habitação nesse local específico, ele tinha essa visão privilegiada. E diz a lenda que ele não era uma pessoa nada fácil. Ele era extremamente ríspido com seus funcionários. Falam que quando os funcionários precisavam falar alguma coisa com ele, os funcionários eram proibidos de falar, passar pela frente da casa para falar com ele. Eles tinham que dar a volta na casa ali por um outro pedaço para ir para o fundo para ter a chance de conversar com algum empregado, para o empregado passar a informação para ele. Se ele quisesse falar com aquela pessoa, ele falava, senão ele deixava a pessoa lá mesmo, ele não estava nem aí. E o que acontece? Quando eles estavam construindo os túneis e tudo mais, teve. Óbvio, né, gente? A gente imagina a situação. Tiveram vários acidentes de trabalho, vários. E tem um que foi muito chocante, porque eles estavam ali num túnel e parece que estourou a caldeira ali. E quando estourou, várias pessoas ali morreram e também tiveram fios aqueles fios grossos, assim, que se romperam e o fio saía chicoteando as pessoas, praticamente cortando as pessoas ao meio. É, foi uma coisa, assim, extremamente brutal. E ele agiu, assim, basicamente com insignificância em relação a esse acidente. Continuou, vida que segue. E aí o que acontece? Em cima disso, né, falam que alguns mortos ali, como eles eram escravos, filhos de escravos, ou ingleses até mesmo que não tinham nenhum parente, eram pessoas ali extremamente vulneráveis,
Ele pegou, em vez de enterrar, parece que partes dos corpos dessas pessoas foram utilizadas para fazer ali a massa, o túnel e tal. Então diz a lenda que quando você entra nesses túneis ou perto ali da região, muitas pessoas passam mal, ou têm a sensação estranha, escutam vozes. Muitas pessoas relatam essa situação das vozes, porque parece que foram várias pessoas que passaram nesse acidente. Então deixou tudo muito esquisito, né? E a névoa ainda. E aí colaborou, né, gente? É uma história completinha, fechadinha. Um chefe mau, frio, que é praticamente um psicopata que não tá nem aí com o sentimento das pessoas, trabalhadores em situação super vulnerável, mortes e espíritos vingativos, né, Má? É uma história bastante curiosa, né? Dessa cidadezinha, vila, né? Eu conheço faz que 5 anos, mais ou menos, essa história. É muito recente pra mim. E é engraçado como tem coisas, né? Cidades, lugares tidos como assombrados, né? A gente sempre imagina assim em lugares distantes, né? Tipo, Estados Unidos, na Europa e tal. E a gente nunca olha, né, assim, pro nosso quintal e vê que tem histórias tão incríveis como essa, né, de Paranapiacaba, que é uma cidade que em 2012 eu quase fui morar lá sem saber disso. A nossa mãe tava atrás de comprar uma casa e apareceu, né, uma oportunidade lá, mas não acabou se tornando realidade. Se eu soubesse isso na época, eu ia ficar muito animado, assim, Eu também. pra poder morar lá. Eu vim saber disso, vim conectar os pontos, que nem eu falei, assim, uns 4, 5 anos atrás, quando eu vinha conhecer a história desse vilarejo maravilhoso, assim, que é tudo incrível nessa história, assim, que a gente tem. É claro, né, tem essa trágica é, coisa que aconteceu nos túneis, que é muito bizarro, né? A gente imaginar que isso é normal, né? Mas normal, entre aspas, né? Que as pessoas Uhum. pegam assim e continuam a vida, né? Fazendo lá até com o, o túnel com restos dos mortos, que é uma coisa assim super bizarra, mas dependendo da pessoa, né? Que no caso o Sr. Fox lá aparentemente era um cara assim que não ligava muito para os humanos que trabalhavam para ele, né? Então é uma falta de sensibilidade assim que a gente vê que é, é meio normal, mas não é assim que a gente vê bastante nessas histórias, principalmente ainda nessas histórias assim de séculos atrás, né, de pessoas poderosas que usam as pessoas como escravos, né, para fazer seja na fazenda ou trabalhar em mão de obra, que é uma coisa muito louca assim. E esse vilarejo, esse distrito de Santo André, né, tem histórias incríveis assim que é fantástico. Eu fico vendo assim, ele foi para lá, para a vila, ele devia ter uns 30 e poucos anos. Ele já tinha construído uma carreira na engenharia na Inglaterra, ele já tinha feito pontes, tudo mais, ele já estava com um nome constituído. E eu imagino, principalmente naquela época, tinha aquela coisa de superioridade, sabe? Aquela pompa dos ingleses. Então ele veio para cá com essa energia, né? Pisando em todo mundo, ele não estava nem aí. E eles tinham uma concessão pública para trabalhar ali durante 90 anos. Então, assim, você vê que foram muitos anos em cima disso, em cima de explorações, mortes, porque não foram só essas, tá, gente? Outras aconteceram. E uma coisa muito interessante é que, embora Paranapiacaba tenha esse ar, uma vez eu ouvi até o Daniel Pires comentando que as pessoas lá
os moradores, é uma região que tem um pouco mais de 2.000 pessoas, 2.000 habitantes, e muitos não gostam de associar Paranapiacaba com um lance mais sobrenatural, mais assombrado. Tem muitos moradores ali que rejeitam essa ideia, eles acham que isso não é legal. E eu acho isso uma limitação, porque se eles soubessem como é que funciona esse turismo, eles iam mudar de ideia rapidamente, porque é uma coisa que dá muito dinheiro. E você vê que com o tempo, né, isso tá mudando um pouquinho, porque lá tem festivais, por exemplo, tem uma convenção que é a Convenção das Bruxas. Eu tava vendo uns vídeos, é muito interessante essa Convenção das Bruxas ser lá, por causa da ambientação, do clima, tem esse aspecto, sabe, de século XIX. Parece que é uma cidadezinha que ficou parada no tempo. É muito bonitinha, é muito interessante. E tirando essa lenda, a gente tem outras também. Tem uma lenda que surgiu em cima disso, que é a lenda sobre a neblina, que é o véu da noiva, que é uma das lendas mais famosas ali da região. Diz a lenda que aconteceu uma trágica história de amor. E aqui entra numa contradição, porque alguns relatam que essa história aconteceu com o filho do engenheiro. Mas eu não vi relatos que o engenheiro tinha um filho, eu vi mais que ele tinha uma filha e um genro. Pode ter sido de outra pessoa ali também que tivesse um cargo superior, enfim. Mas é a história desse caso de amor. O que acontece? A moça, ela era filha de um operário e ela se apaixonou por esse rapaz aí mais bem sucedido, que aparentemente seria filho do engenheiro. E o que acontece? A família, obviamente, não ia aceitar a união. Então, eles, né, proibiram ali o casal de manter uma relação. Só que o casal, muito apaixonado, resolveu se casar contra gosto da família, hein? Aí eles combinaram de se encontrar na plataforma para ir embora, se casar, ter a vida deles. Então eles guardaram um segredo, planejaram tudo. A moça foi, planejou, né, como que seria tudo, pegou as economias e, bom, foi isso. Ele de última hora resolveu contar ali para a família que ele ia embora com o amor da vida dele. E a família fez o quê? Trancou ele em casa, falou: você não vai, você não vai. E o rapaz ficou trancado, a moça foi para a plataforma esperar ele, para a plataforma do trem, e ficou lá, esperando, e nada do rapaz aparecer. Aí o que aconteceu? O que aconteceria com qualquer pessoa? Ela se sentiu rejeitada, abandonada, ela ficou puta da vida. Só que pensa na época, né, gente? Devia ser uma situação que, para a mulher, ela fica marcada por causa dessas coisas. E a vida das moças naquela época era ter um casamento, era essa ideia romantizada. A moça não aguentou a pressão daquele momento. Aí diz que ela estava vestida de noiva, foi ali para uma ponte que tem em Paranapiacaba e se jogou do precipício. E aí conta a lenda que a neblina que invade a vila é o longo véu dela, que sai assim, né, quando ela vai se jogar, aí o véu sobe e a neblina toma conta ali da vila. Então, alguns dizem que a história da neblina, eles colocam essa fantasia, né? Para mim, eu não sei, eu não acredito que aconteceu, mas eu acho muito bonito eles utilizarem essas histórias, e histórias assim de noivas, véu de noivas, é muito comum nas histórias assombradas, assim, e é só uma cerejinha em cima do bolo ter uma mulher de branco que representa a neblina. É uma forma até de, assim, manter viva, né, essa pessoa que a gente sabe como que é, né, como as pessoas veem pessoas que tiram a sua própria vida, né, é um tópico muito sensível, né, assim, dependendo da religião da pessoa, né. Tem pessoas que são mais agressivas, assim, falar de pessoas que tiram sua própria vida e tal. Mas eu acho muito legal, assim, de ver essa forma, né, dessa pessoa, dessa mulher continuar viva de uma certa forma, né? É uma história triste, né, como a maioria das mulheres de brancos que a gente tem, né? É sempre uma história trágica. Eu ultimamente eu tenho pensado muito na história lá daquela moça que a gente contou aqui no episódio, uns episódios atrás,
do, dos santos cemitérios, né? Milagreiros do cemitério. Hum. E é umas histórias assim que são sempre muito tristes, mas algumas têm essa pós pós morte, né? Muitos anos depois, que continua trazendo uma coisa seria benéfica assim para quem tá vivo, né, ver uma positividade ali mesmo durante aquele pensamento de tristeza, mas no fim tem uma coisa positiva. Eu acho muito legal, assim. Eu curto bastante essas histórias tristes que tem. Pra mim, isso é um ponto positivo, sabe? A história dela acabou virando algo material quando eles utilizam a neblina, porque a neblina deixa tudo palpável com a história, deixa tudo fantasioso, é muito interessante. Alguns trilheiros alegam que já viram essa noiva se jogando da ponte, então tem gente que vê o espírito ali no looping dele. Então é interessante, né? Porque muitas delas nem sabem da história, elas vêm e relatam, e aí sim tem todo o contexto que falam. Falam também, né, a história lá da caldeira que explodiu, porque foi por causa do trem, né? Então, muita gente fala que tem um trem fantasma, que eles escutam o barulho como se ele estivesse vindo, sabe? E os moradores, eles alegam sentir tipo uma deslocação de ar no túnel 13, que foi o túnel que teve a maior quantidade ali de mortes. É muito interessante isso, porque já eu vi uma senhora indo lá, acho que é Dona Francisca, e ela fala que ela escuta, aí ela coloca o ouvido na parede assim do túnel, ela fala, vocês não estão escutando as pessoas? Você fica assim, caramba, será que ela está escutando mesmo? Então, assim, não é só ela, muita gente também relata essa questão de escutar esses gemidos, esses sussurros que rondam ali parte da região, ou ver essas aparições em situação de looping, assim como acontece também com o balanço, que é uma história muito interessante, esse balanço. Tem um parque, tem algumas versões dessa história, na verdade. Tem um parquinho que os ingleses fizeram ali, e diz a lenda que há muito tempo uma família que morava ali, uma família inglesa, morava de frente para esse parquinho, eles tinham uma filhinha. E um dia, com muita neblina, a menina ela ficou na janela da casa por horas observando esse parquinho. E aí a mãe estava dentro de casa fazendo as coisas dela, o pai trabalhando lá na ferrovia, e a menina chegou até a sua mãe e perguntou se ela poderia ir no parquinho brincar com um amiguinho dela, né, que ele estava acenando para ela e ela queria ir lá. Aí a mãe ficou receosa por conta da neblina e não deixou a menina sair de casa. E aí a menina ficou chateada, voltou para a janela e a mãe ignorou o fato da filha ficar horas ali e continuou fazendo as coisas dela. Entretanto, nos dias que se sucederam, por volta de uma semana mais ou menos, a menina continuou pedindo para brincar no parquinho com um amigo, até que a mãe, irritada com o pedido, resolveu ir até a janela para tirar satisfação com esse garoto, tipo, ô menino, sai daqui, né, toda hora aqui na frente. E aí era um dia de neblina também, no entanto, não estava ventando. E a mãe estava procurando, né, o amigo ali da filha e ela não achava esse menino. Então a menina, com tranquilidade, aquela tranquilidade de criança ingênua, ela apontou para o balanço e falou para a mãe: ali, mãe. Só que não havia ninguém no balanço. E só que o que acontece? O balanço, ele estava se balançando, como se alguém tivesse sentado nele e não estava ventando. Então já começou a ficar aquela coisa, né? Aí a mãe ficou aterrorizada e rapidamente tirou a filha ali, voltou, a filha ficava na janela, ela tirava a filha da janela, e depois de um tempo a família acabou se mudando dessa casa. E depois disso ninguém mais morou lá. Contudo, diz a lenda que em alguns dias sem vento, quem passa na frente do parque vê o balanço se movendo, num movimento que só poderia ser feito se alguém estivesse sentado ali. Também tem uma outra versão que eu já ouvi dessa lenda, que é a história de uma menina que ela estava muito ansiosa para a construção do parquinho na época, e quando construíram, ela foi lá, teve a oportunidade de ir brincar, sentar, se balançar, e depois disso ela simplesmente sumiu. E
As pessoas veem esse balanço, algumas pessoas veem crianças lá, algumas pessoas veem essa menina, outras pessoas veem mais crianças. Então a lenda ela acaba se fragmentando de certas formas, né? Por causa do boca a boca, aquela coisa do telefone sem fio. Mas o fato é que tem essa energia de criança fantasma brincando no balanço. Eu vi um tempo atrás o João e a Rosa do Caças Fantasmas Brasil falando, né, sobre esse balanço e falando, né, que tem, eu vi até as fotos, tem fotos que aparecem três crianças, assim, três formas, né, que lembram crianças nesse balanço, assim. E é uma coisa bem bizarra de se ver, assim. Eu fico imaginando, né, assim, quem tem a mediunidade, né, quem consegue ver e tal, deve ser uma coisa assustadora, né? Você olhar assim para uma coisa que a gente vê normal, né? Aqui na frente da minha casa tem um parquinho, eu vejo um balanço assim, e você com uma mediunidade, ou você às vezes está na sintonia, né? Não sei como funciona isso, conseguir ver uma criança de certa época, assim, muito antiga, com roupas e com aquela, obviamente, né, a aparência é diferente, né? Deve ser uma coisa assustadora. E é uma coisa que eu sempre vejo nessas histórias, né, que tem essa presença da neblina, né, que é uma coisa que tem na história também do João Ferreira, que na história, né, tem um casal que eles estavam fazendo turismo ali pela vila e um dia de nevoeiro. E eles não conseguiam encontrar ninguém ali na cidade, mas eles acabaram encontrando um senhor de terno e chapéu, cujo nome era João Ferreira, que ele dizia ser um guia da cidade. E ele pegou esse casal, apresentou uns locais ali da vila e deixou eles, né, ali no cemitério local e desapareceu. E depois, uns dias depois que abriu o sol e tal, o casal foi atrás de saber quem era esse João Ferreira, né? Agradecer ele pelo passeio. E eles descobriram no final que o único João Ferreira que tinha era uma lápide que era o Uhum, defunto do guia, que era a mesma pessoa que. uhum. Então fica aí outra história sobre neblina, né? E sobrenatural, Adoro. que É muito legal. é muito fantástico. Assim, é claro, né, que a gente. Eu acho essa história muito boa, mas é uma história, né? A gente não tem um documento falando que é realmente isso e tal, né? Não tá registrado em cartório, né? As É, pessoas, imagina, se todo mundo que for ver o fantasma for registrar. Eu acho muito interessante. Eu vi uns vídeos dos cemitérios de lá. Se não me engano, o nome é Cemitério do Bom Jesus, algo do tipo. É uma gracinha esse cemitério, ele é pequenininho e você vê que tem lápides antiguérrimas ali. Agora eu não lembro quem que foi, acho que foi o Rodox, que foi lá, e aí ele perguntou pro senhor que trabalha lá, né? Ah, quantos anos tem essas lápides, mais ou menos, né? Ele falou, olha aí pra você ver. Tipo, tudo de 1800 e pouco, muito antigo, muito antigo. E eu adoro coisa antiga, assim, cemitério. E ele não tá abandonado, ele é cuidado, só que ele fica mais tempo fechado, porque começou a atrair também essa questão de pessoas de curiosos indo lá. E muita gente não curte isso, acha desrespeitoso. E eu achei bonitinho porque você tá no cemitério e você vê, tipo, acho que a igreja é umas montanhas, assim, piquinhos de montanha, porque fica ali bem perto da serra, né? É a serra ali já. E então, imagina você, quando você vai para Santos ou para outra praia ali do litoral norte, sempre tem a serra com neblina. Eu já cheguei a pegar neblina de serra que você não enxerga um palmo na sua frente. É aterrorizante. É uma coisa assim, dá um aspecto macabro. Mas eu acho tão lindo. Eu acho igual na Inglaterra, eu acho que até isso eles trouxeram, porque no onde tem a estação ali do trem, tem um relógio inglês.
E é uma imitação do Big Bang da Inglaterra, né? Obviamente em proporções de tamanho totalmente diferentes, mas ainda assim, né? Essa referência da Inglaterra. E eu sempre senti essa atmosfera meio gótica, né? Então eu acho muito interessante, e por isso eu comentei, eu achei interessante eles fazerem o Coven das Bruxas lá, porque traz essa atmosfera de magia, de coisas assim, e remete a algo antigo. Uma coisa que eu acho interessante, que tem uma árvore lá que chama o pau da missa. E é uma árvore, ela tá cortada hoje porque ela tava correndo o risco de cair, e aí poderia acontecer um acidente com as pessoas ali que estavam passando de baixo, algum carro. Então ela é cortada. Mas o que acontece? Antigamente, ela era uma árvore que os padres usavam, como não tinha tecnologia, eles usavam essa árvore para pregar comunicados. Então, eles faziam comunicados de casamento, de missas, de velório, de procissões. Aquela árvore era a árvore central de comunicação. Então, todo mundo que chegava ali, quisesse saber de alguma coisa que estava rolando, chegava naquela árvore para ver. O que acontece? Diz a lenda que quem bater 3 vezes na árvore à meia-noite de uma sexta-feira verá um fantasma. E aí o que acontece? Tem variações. Tem gente que fala que você vai ver o fantasma de alguma morte que já foi anunciada no pau da missa, ou que esse fantasma ele vai aparecer para você e ele vai contar para você a data da sua morte. Eu acho que nem todo mundo quer saber a data da morte. Ah, eu gostaria de saber. Eu tenho Ah, eu não, esse. que medo. Eu tenho essa curiosidade mórbida, assim. É, eu acho, assim, que tem, né, eu não sei, né, desde quando existe esse conhecimento, né, sobre a Paranapiacaba e tal. Mas eu fico me perguntando, né, novamente, se todo esse estigma, né, que a gente coloca de pensamentos, é claro, né, que tem as lendas, que como a gente está falando aqui, mas será que tem aquela coisa, né, da gente pensar muito sobre isso, questionar e tal? Será que isso ajuda a criar mais coisas Com sobrenaturais na certeza. cidade, sabe? Que atrai, com certeza. A energia atrai. Se você está disposto. É diferente, você vai, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética. Você vai num centro espírita, seja qual for. Se você vai fechado, é difícil as coisas acontecerem. Eles falam isso até com relação à própria magia. Se você vai num pai de santo, você vai já duvidando que vai acontecer alguma coisa, provavelmente aquilo não vai acontecer. Isso em relação até à própria fé. Se você não tem fé, é difícil. Então, assim, tem essa crença e a crença ela alimenta uma energia que transforma isso em algo. Então, assim, eu acho que deve ter sim. E mais uma lenda é a bailarina, né? Que é uma das lendas mais famosas que tem, né? Que tem um clube que chama Clube União Lira Serrano, que ele servia de quadra de esporte, salão de festa, cinema, teatro. A gente pensa nisso, né? Porque é uma cidade, não é uma cidade, a gente continua falando cidade, mas é uma vila, um lugar muito pequeno. Hoje tem 2.500 habitantes. Na época não sei o número, mas deveria ser um número um pouco menor, né? Então, necessariamente a demanda, né, pede um clube desse com várias dessas atividades, né, para o pessoal participar. E tem, né, essa história da bailarina que ela se apresentava nesse teatro, ela fazia a dança dela ali, o sapateado dela atraía a atenção e o encanto de todos. Mas com o passar do tempo, né, como todo humano, ela acabou ficando idosa, envelheceu e faleceu. Mas até hoje, desde a morte dela, as pessoas dizem ver ela dançando sozinha no salão do clube até hoje. E é uma coisa assim que a gente tem outras histórias parecidas, né, com essa. E é uma coisa que eu acho bem plausível, né? Porque põe tanto amor em algo que você faz, né? Assim,
que você, sei lá, pode acabar ficando preso, né? Eu não sei como funciona o mundo espiritual, né? Tem gente que acredita que é possível, né, a gente ficar preso aqui, tem gente que acredita que ou morre, vai pro céu, pro inferno, ou aguarda o dia do julgamento e tal, né? Mas eu acho muito interessante ver essas histórias de pessoas, né, que acabam ficando presas ali com o que gostava de fazer, né, durante a vida. Que dependendo, eu não sei se eu gostaria de ficar preso fazendo algo ali que eu gosto. Eu acho que eu preferiria é, ir para algum lugar ou para outro, sabe? Ficar nesse limbo para mim não seria muito atrativo. É uma pessoa apegada ao estrelato e à fama, aquela coisa bem típica. Você fica, você tem aquele momento de glória ali, porque falam que as pessoas que passavam, porque também Paranapiacaba era uma região de passagem de muitas pessoas ali. Então, os homens ali, os trabalhadores, eles às vezes eles se hospedavam na cidade. Então, eles aproveitavam, estavam ali e iam ver essas apresentações. E a pessoa ela deve sentir, né, um orgulho daquela arte que ela fazia, ficou apegada. E uma coisa que eu vejo também, que é triste, igual você comenta, né? A pessoa ela fica presa nessa questão, nessa ligação com o trabalho dela, com o sonho que ela tinha, a expectativa que ela tinha. Os trabalhadores também do túnel, porque é muito triste a gente ver que pessoas que sofreram uma vida inteira, sofreram uma escravidão, sofreram diversos abusos, morrem e ainda ficam sofrendo, como se não tivesse passado o tempo. Eles é como se não tivesse uma noção, fica preso naquele looping antes da morte, até a morte acontecer. Eu acho isso tão triste. Eu tava assistindo, né, a série Lúcifer pra gente fazer o episódio lá do Lúcifer e Suas Faces, e tem um episódio que ele vê pessoas que já morreram, e aí tem o lance da pessoa, ou ela vai pro céu ou ela vai pro inferno. E o lance para a pessoa ir para o céu ou o inferno é a culpa que ela carrega da vida dela. E se a pessoa morre sem culpa, né, a ideia da série, se a pessoa morre sem culpa, ela vai para um lugar melhor sem a culpa dela. Agora, se ela tem alguma pendência, alguma culpa, alguma coisa, ela fica presa ou ela vai para um lugar ruim. Então, eles mostram isso. E aí, no caso, a pessoa sofre traumas aqui na Terra e ainda fica presa nisso. Eu acho tão triste e isso deixa essa atmosfera mais melancólica. Isso me traz uma melancolia, sabe? E combina com toda a atmosfera do distrito ali da vila. Eu acho uma coisa assim. Eu não sei como funciona, novamente falando isso. Eu não sei como funciona o mundo espiritual, né? E tal. Tem diversas vertentes religiosas, né? Que tentam dar a sua versão Explicar, e é. tal. É muito complicado, né? Isso tudo. Mas eu gostaria de saber, sabe, como funciona, porque eu acho Uhum. assim muito triste, muito injusto, como a gente já falou diversas É. vezes aqui em vários episódios, tem essa coisa de crianças, né, como essa criança do balanço e tal, outras crianças que aparecem por aí para pessoas e eu fico me perguntando, cara, é uma criança, criança pode ser chata pra caramba, mas ela não tem uma maldade ali, ela não fez não traiu uma pessoa, não, sabe? Não fez Uhum. uma coisa banal. Então por que ela tá É. ali? E tem pessoas que, é claro, né? Eu não conheço todo mundo, a gente não tem como conhecer, tem pessoas que vivem com outras por anos e não conhecem as pessoas e tal, né? Mas tem pessoas que eu acho que são muito legais, muito boas e tal, e dizem, né, que aparecem com fantasmas e tal, né? E eu fico assim, nossa, essa pessoa era legal e tal, por que ela tá aí, né? Claro, a gente tem todo essa coisa do humano não ser perfeito, o humano adulto, né?
é diferente da criança, mas é muito louco assim de pensar o porquê da pessoa, se é uma pessoa mesmo, se é uma coisa que a gente vê que não é uma falha na Matrix, sei lá, tem tantas possibilidades, né, que a gente pode colocar como sendo uma coisa fantasmagórica, sobrenatural. E outra história que também tem essa pegada, né, da pessoa continuar fazendo o que fazia em vida é do guarda que rondava a vila ali. Conforme, né, a cidade foi se a vila, eu falo cidade de novo, né? A vila foi se desenvolvendo, é, consequentemente foi chamando a atenção de ladrões, né, e tal. E tinha esse cara que ele fazia a ronda ali pela vila e ele dava 3 batidas na porta de cada casa ali da vila e o morador dava 3 de volta pra dizer que tava tudo ok, né? E, Uhum. e esse cara acabou morrendo e tal. E mesmo depois de sua morte, as pessoas dizem que escutam 3 batidas na porta toda noite, conforme ele fazia. Eita. E é outra história de uma pessoa que faleceu, mas continua. Ai, trabalhando, É, não. Que horror. e eu, meu, Gente, eu não quero isso na minha vida, na minha morte, quer dizer. então, isso que eu fico pensando, porque a bailarina, né, ela gostava ali, ela tinha uma paixão pelo que ela Tem um fazia. prazer, é. Agora eu me Ele também eu pergunto, não duvido que ele tenha, tipo, ele tinha um papel importante, né? Ele é, guardava a vila, mas ai, continuar, eu não quero mover um dedo depois da minha morte. Eu quero ficar numa praia maravilhosa. Eu quero isso para minha vida, o paraíso. Gente, que bosta, né? Mas eu entendo a atmosfera, sabe? Traz essa coisa dessa ligação também. É bonito e trágico ao mesmo tempo. Eu não consigo descrever de outra forma. é Uma muito difícil. Eu não gostaria de, eu não, atualmente eu não faço nada que eu gosto, assim, e eu não me imagino eu gostando de algo, trabalhando, sei lá, com videogame, com e tal, e fazendo isso mesmo depois da morte. Depois da morte eu quero acabar, eu não quero ir pro inferno, não quero ir pro céu, eu só não quero mais existir, sabe? Agora, imaginar, como a gente comentou, né, desse guarda ou de pessoas que assombram hospitais e tal, como tem diversos. Tem tantos casos, né, de pessoas que morrem e continuam fazendo aquilo que gostavam, né? É uma coisa que me indaga, assim, que eu fico me indagando direto o porquê disso. É muito curioso, eu também acho. Uma história que eu achei que foi a mais. É uma teoria, na verdade, né? Não é bem uma história, porque ela não é tão implementada ali. Mas já ouvi falar que existe a possibilidade do Jack, o estripador, aquele famoso estripador de Londres, ele ter fugido de Londres, porque assim, a gente, até onde a gente saiba, ele nunca foi pego lá na Inglaterra, né? E ele fez aquelas atrocidades com as moças, nossa, ele era assim, um carniceiro, né? No termo certo, eu me lembrei até do Dexter agora, o tio, o padrão de carniceiro. E os relatos da época, eles acreditavam na investigação que a pessoa que fez, embora ele fosse um carniceiro, porque ele colocava as tripas das pessoas em exposição, ele, apesar dele fazer isso, os cortes que eram feitos nos membros das vítimas eram cortes cirúrgicos, coisa que só ou um médico ou um açougueiro muito bom poderia fazer, sabe? Então eles tinham essa ideia, nunca conseguiram pegar ele. Na época, aparentemente, estava vindo um navio da Inglaterra para o Brasil, indo justamente para essa questão de ir para a vila dos operários, para fazer esses trabalhos nas ferrovias, não só na vila, mas em outras regiões ali. Então, diz a lenda que provavelmente nessa época o Jack ele já estava sentindo que ele estava sendo encurralado pela polícia, que ele estava correndo risco de ser pego. Então, ele pegou esse navio e veio para o Brasil. O interessante é que
tem relatos de, em determinada época, terem acontecido homicídios muito parecidos com os que aconteceram em Londres na época do Jack Estripador. E o que, que aconteceu em cima disso? Eles começaram a associar que o Jack Stripador, porque parou, né, depois disso, sumiu, lá na Inglaterra não aconteceu mais nada, mas aí aqui no Brasil, em Paranapiacaba, começaram a acontecer alguns homicídios bem estranhos. Então, eles associaram que talvez o Jack Stripador estivesse lá, morando lá, e ele aproveitou a situação para se esconder. E, assim, sinceramente, seria um ótimo esconderijo para ele, porque era um lugar que estava num começo de desenvolvimento, provavelmente não tinha um policiamento como o da Inglaterra, dessa época, da época vitoriana. Tipo, já era fraco lá, mas aqui no Brasil, acho que a situação devia ser bem pior. Então, para ele, foi assim, realmente se esconder num lugar. Pode ser, gente. Existe essa lenda de que Jack Stripador pode ter morado na vila dos ingleses ali em Paranapiacaba, olha só. É incrível como toda tranqueira, né, acaba. Vindo pro Brasil, pois é. É uma coisa. É claro, né, que isso é uma teoria, não tem. É, não É, tem fatos históricos sim, registrados. mas é uma coisa muito palpável, né? Essa teoria é muito palpável. Mas eu vejo tanto de tranqueira que acaba vindo pro Brasil, acaba morrendo aqui no Brasil. Eu Na tava. época da Segunda Guerra Mundial, Sim, que quando acabou, falam que. Falam não, aí sim tem registros porque foi mais moderno, mas que eles vieram para o Brasil e para a Argentina. eu tava vendo essa semana um shorts falando, né, de um nazi que ele foi um dos poucos, né, que conseguiram escapar lá, assim, dos Do anos mais julgamento. recentes e tal. Ele veio pro Brasil e ele morreu nadando aqui no litoral de São Ah, Paulo e tal. Aí ele teve um coisa e morreu afogado. E eu fico assim, passado, né? Tem tanta bandido e gente má que vem pro Brasil. É uma coisa assim, fora do comum. É claro, né, fora do que comum. a gente tem muito nisso, né, em filmes assim, vamos supor, nos Estados Unidos, eu matei 300 pessoas, vamos para pro México e tal. Agora as Sim. pessoas têm isso, né? Isso já é antigo, né? Mas para vir para Muito América do antigo essa Sul e tal. cultura. É, não, para o Brasil, é o Brasil. Um que teve, que ficou famoso também, que parece que veio para o Brasil na prisão Alcatraz. Tiveram. A prisão Alcatraz é uma prisão de segurança máxima. O Al Capone foi preso lá. E ela fica numa ilha. E assim, para você sair, além de você ter que sair por toda aquela segurança que era absurda, homens fortemente armados, você tinha que nadar até a outra costa, que era uma bela de uma distância, para pessoas que não estavam com habilidade de natação, convenhamos. E existe a história de três prisioneiros que eles conseguiram realmente fugir de Alcatraz. Eles fizeram tudo, todo o esquema, eles saíram nadando, conseguiram e para onde eles foram? Para o Brasil. E aí tem fotos, tem tudo. Você fica, caramba, meu, como, né? Como um negócio desse? Acabou virando cultural. E como assim, você quer guardar dinheiro sem ter que pagar os impostos que se paga aqui? Suíça. Então, assim, tem uns países que eles têm essa roupagem. Infelizmente, a roupagem do Brasil é destino para essas pessoas aí que querem fugir, é uma forma, porque aqui tem muitos lugares remotos. É um país continental, é muito grande. Então é fácil se esconder aqui, principalmente em regiões mais simples. A pessoa ela tem um dinheirinho mínimo, vai $1, €1, o dinheiro dela vai valorizar horrores aqui. Ela consegue comprar um sítio no meio do nada, né? Consegue se virar. E assim, gringo aqui é muito valorizado, então é muito Sim, fácil para eu ia eles. falar isso, que brasileiro, né? Nós brasileiros adoramos um gringo, né? É.
Pois é, menino. E é isso, eu acho super fascinante. Eu fiquei com muita vontade de ir. Eu não tive a oportunidade. Já fui várias vezes para Santo André. Tinha uma tia minha muito querida que morava em Santo André. E tinha muito em Santo André, já tinha esse lance da neblina em determinadas épocas na região onde ela morava. Eu tenho um grande amigo meu, Jorge, beijo, Jorge. E ele tem uma mãe, a mãe e o pai dele. Eles nasceram em Paranapiacaba. Eu quero, inclusive, eu vou me organizar com o Má para a gente entrevistar ela, porque ela é uma pessoa que conhece a região, ela nasceu e cresceu ali. Então, assim, é muito interessante quando você conversa com as pessoas realmente que estão ali, que conhecem, que cresceram, que têm amigos que estudaram, que conhecem pessoas que morreram ali, que fizeram parte da missa de domingo. Então, assim, a gente vai se planejar para trazer essa pessoa aqui pra gente, para vocês poderem ter essa oportunidade de ouvir ela, as histórias dela, porque com certeza a gente vai ser, ó, muito interessante. E é isso, Má. Eu vou indicar aqui. Eu não cheguei a ver. Eu quero ver. Eu vou indicar para vocês porque eu achei curioso e eu achei interessante por ser uma produção brasileira, que é o Vale dos Esquecidos. E essa série, ela passa na HBO. Eu não tenho acesso à HBO, a gente também tem que, não dá para acessar todos os streams, senão a gente fale também, né? Não é bem assim. Mas essa série é muito interessante. É o Fábio Mendonça, que é um dos diretores e criadores da série, e ele conta a história da vila, né? Assim, não é bem a história da vila, mas ele conta uma história que se passa na vila. Não tem tanto, eu acho que não traz tanto essa atmosfera dos fantasmas, mas tem alguma coisa ali de suspense, um lance sinistro, tem a coisa da neblina. Então é uma janela fictícia para você já imaginar as histórias. Porque assim, é um lugar que para um escritor, por exemplo, que quer pegar inspirações, ir para um lugar desse, nossa, deve ser ótimo, né? Imagina, você tá ali numa casa, num lugar legal, com uma vista legal, porque a vista é linda, tá, gente? Tem a natureza, tudo mais. Aí você vai, toma seu vinho, sua cerveja, começa a pensar, começa a escrever, deve dar uma inspiração maravilhosa. Então, assim, quem tiver a oportunidade de assistir, assiste e comenta aqui pra gente o que você achou, né? Porque é sempre bom a gente trocar essa figurinha sobre séries e filmes, que é um lance que a gente ama. E é isso, mas tem alguma coisa mais para comentar com a gente sobre Paranapiacaba? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora, muito obrigado. É, Gostaria de pedir se você puder se inscrever no nosso canal no YouTube, caso você esteja ouvindo no YouTube. E se você está no Spotify, também nos siga. Nós ficaríamos muito agradecidos, que isso ajuda bastante e nos anima para trazer mais episódios. E é só. Muito obrigado e até a próxima. Eu só vou fazer um último adendo que, gente, tem uma, um turismo que vai para Paranapiacaba, que é da Estação da Luz, todo domingo, às 8 da manhã. Então, quem tiver interesse de conhecer, ou quem já foi também quiser fazer os comentários aqui pra gente, mas é na Estação da Luz. Você entra no site, tem que comprar os ingressos, a passagem, e aí você vai lá, 8 horas da manhã, o trem sai. Tem pessoas que vão falando, né, mensagens ali de gravações que vão falando no percurso, coisas, situações históricas, relatos históricos, e aí você chega em Paranapiacaba, você pode ir ali nos restaurantes, curtir tudo, e o trem volta às 4 da tarde. É um passeio que eu estou muito interessada aí, vou ver se consigo arrastar o mar e tirar umas fotos para postar para vocês, porque o mar, gente, ele é muito tímido, muito tímido. Então, quem sabe um dia eu não consiga fazer isso, né? Arrastar ele para esse passeio super interessante, que é uma coisa simples e tá acessível e a gente acaba nem fazendo por causa do nosso dia a dia, da correria, né? Mas fica a dica para vocês. E é isso, gente. Até a próxima e tchau.